Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baez. Eu vim aqui dizer que as aulas de informática estão ficando bem legais. Então pessoal, colabora com a gente, dá o like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. Vai valer muito a pena. Agora vamos para a aula. Vamos então começar a aula de hoje falando de tabelas. Então vamos lá. Para nós fazermos uma tabela, pessoal, inserirmos uma tabela, você vai vir aqui na guia Inserir, ok? Olha lá. Olha o comando tabela aqui, tá? Vamos dar um zoom. Então aqui, pessoal, se eu clicar, vai aparecer aqui, olha lá, toda essa parte aqui, ó. Veja, conforme eu vou arrastando aqui o mouse, veja, eu não estou apertando o mouse, o botão do mouse, nem nada, eu só estou passando o mouse aqui, eu estou com a minha mão completamente livre, só estou arrastando o mouse. Ele vai me dar uma ideia daquilo que eu quero. Se eu quiser uma tabela mais simples, por exemplo aqui, veja só, vou tirar do zoom, olha lá, 4x4, se eu clicar nesse quadradinho, olha lá, ele vai me dar uma tabela de 4 colunas, ok? E 4 linhas. Agora, eu vou dar um desfazer então aqui em cima, vamos voltar, vamos para o inserir. Essa daqui é uma forma que você tem de inserir uma tabela simples. Se você quiser inserir de uma outra forma, você tem aqui o comando inserir tabela. Vou dar o zoom, você tem o inserir tabela e vai aparecer esta janela aqui para você. Ok, pessoal? Vou tirar do zoom. Vamos lá. Vocês perceberam que aqui ele vem marcado automaticamente 5 colunas e 2 linhas. Um bom exemplo aqui, vamos colocar então somente 4 colunas e 4 linhas. Você não precisa se preocupar com mais nada, porque ele já vem no automático. Podemos mexer depois? Podemos. Nós vamos verificar como. Vamos dar o OK. Olha lá. Você vai perceber que nós temos, então, 4 colunas e 4 linhas como antes, só que inserindo lá pelo comando. Veja só, nós vamos, então, fazer aqui alguns exemplos, tá bom, pessoal? Vou fazer um exemplo de tabela, vou pegar alguns temas e vamos formatando, construindo a nossa tabela, ok? Você vai perceber que o nosso cursor está piscando aqui dentro. E olha só, a partir do momento que o cursor está aqui dentro, pessoal, aparece aqui para você a guia Ferramentas de Tabela. Perceberam? Com 2 guias lá dentro dela, a Designer e a Layout. Veja só, pessoal, a partir do momento que eu tenho essa tabelinha aqui, ó, eu posso aplicar tudo aquilo que eu estou vendo aqui. Tá vendo? Porque eu estou na guia Designer, dentro das ferramentas de tabela. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho aqui estilos de tabela, ok? Se eu clicar aqui na minha setinha aqui no drop-down aqui para baixo, clicando, olha lá, e eu passar o mouse, olha aqui, pessoal, nesses exemplos de tabela aqui, colorido ou não colorido aqui, ó, eu posso escolher a tabela que eu desejar. Vou clicar em uma delas aqui. Olha lá. Você percebeu que o estilo da tabela foi modificado. E para mim digitar aqui dentro, pessoal, é simplesmente eu começar a digitar. Olha lá. Eu digitando. Olha lá. Começou a fazer a introdução da tabela. Eu não posso dar o Enter pulando a linha como eu faço com o texto. Se eu der o Enter aqui, ó, ele vai abrir a minha linha da tabela, vocês percebem isso? Então eu vou voltar com o Backspace. Então como é que eu faço para eu me mexer aqui na tabela sem o mouse? Porque o mouse, olha lá, eu posso, veja só, estar clicando e o mouse ele vai me colocando o cursor onde eu desejo. Perfeito? Olha, eu estou clicando com o mouse. Mas se não é esse o caso, como é que eu faço? Então eu uso o quê? As setas do teclado. Setas para baixo, setas para cima. Direita, esquerda, ok? Com a setinha do teclado. E vamos trabalhando então a nossa tabela. Eu coloquei nome, idade, vamos colocar estado civil. E vamos colocar aqui, ó, valor. Ok? Vamos fazer uma tabela bem simples. Poxa, mas eu não gostei desse estilo, me arrependi desse estilo então. Sem problemas, nós estamos ainda com o cursor aqui dentro. Nós vamos então vir aqui e mudar o estilo para aquele que eu desejar. Eu sou adepto a uma tabela um pouco mais simples, né?
Então, eu tenho aqui o preto e branco, se eu quiser fazer o preto e branco. Se não, pessoal, eu não quero fazer nada, eu quero fazer a minha tabela do jeito simples. Então, eu pego e volto para o primeiro estilo que eu tinha. Isso daqui, nós estamos então trabalhando com estilos. Se eu pegar aqui agora, pessoal, veja só, eu tenho que saber formatar também a tabela, né? E para mim formatar a tabela, eu tenho que saber selecionar a tabela. A tabela, ela tem uma seleção parecida com o texto. Veja só, meu cursor aqui do lado esquerdo, se eu clicar, eu seleciono a linha da tabela, assim como acontece com o texto. Se eu clicar e arrastar, também, mesma coisa. Veja só, uma coisa interessante na tabela é que a partir do momento que eu ficar em cima da tabela, isso acontece, pessoal, porque a minha tabela ela está iniciando a página. Se a minha tabela estivesse abaixo, eu teria então que chegar um pouco mais próximo aqui da minha linha da tabela, para que essa setinha aqui, essa setinha aparecesse, ok? Olha lá, para eu selecionar a minha coluna. Então, como é que eu faço para selecionar a coluna? Eu clico em cima com essa setinha. Se eu quiser selecionar mais de uma, eu clico, seguro e arrasto. Se eu quiser selecionar alternadamente, é só eu apertar o Ctrl, segurar o Ctrl, e aí essas duas colunas ou as colunas alternadas que eu desejar vão ser selecionadas. Fizemos isso. E por que nós fizemos isso? Podemos fazer várias coisas. Como vocês viram no estilo, eu tinha uma linha diferenciada aqui no título. Então, se eu selecionar aqui a linha de título e usar aqui a ferramenta sombreamento, eu posso escolher a cor que eu quiser sombrear o meu título. Vou colocar aqui um amarelo. Se eu vou clicar, pessoal, para verificar o meu trabalho, eu nunca clico aqui do lado esquerdo, senão eu vou selecionar alguma coisa. Eu tenho que clicar aqui do lado direito e abaixo da tabela. Ficou desse jeito a minha tabela. Veja, a partir do momento que eu cliquei fora, você vai perceber que meu cursor está fora da tabela, as ferramentas de tabela elas sumiram. Quando eu clicar aqui dentro da tabela, olhe meu cursor aqui dentro, as ferramentas de tabela voltam a aparecer. Eu estava com um designer, vamos clicar em designer. Vou então selecionar aqui a minha tabela e agora eu vou vir aqui, ó, estilos de borda. Estilos de borda, pessoal, se eu clicar em uma dessas linhas, as linhas da tabela vão ser alteradas. Então, eu vou clicar nesse daqui. Vocês viram que meu mouse ele ficou o quê? Um pincel. Então, eu vou pegar esse pincel e vou riscar as linhas que eu desejo alterar a minha tabela. O estilo, eu é que estou fazendo. Vamos ver aqui. Prontinho. Veja, não quero mais o estilo, eu posso dar o ESC, ou então clicar aqui e voltar normalmente com ele aqui. Olha lá, vamos dar um ESC, fica mais fácil. Pronto, vou clicar embaixo, olha lá. Eu deixei as minhas linhas internas finas e a externa um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais espessa. Vou clicar novamente dentro da tabela em Designer. Aqui eu tenho também os estilos de linha. Se eu clicar aqui, ó, selecionar a minha tabela, olha aqui, selecione, eu posso trocar aqui os estilos de linha que eu tenho na tabela. Olha lá, mesma coisa, olha aqui o nosso pincelzinho de novo, olha lá. Perceberam? Sempre usando dessa forma. Ok? E eu também posso mudar o quê? A espessura. Perceberam? Há outras formas também de fazer isso. Vou dar um ESC, meu mouse voltou ao normal. E agora sim, vamos fazer então uma outra situação. Para que eu selecione somente uma célula ou duas, pessoal, eu vou clicar aqui no meio dela, clico, seguro e arrasto, igual eu faço com o texto. Só que eu não posso soltar. Eu tenho que esperar eu selecionar as células que eu desejo. Se eu desejar selecionar somente uma célula, que é esse quadradinho que vocês estão vendo na tabela, eu vou vir aqui, pessoal, com essa setinha, olha aqui, ó, vou vir aqui no canto esquerdo do quadradinho que eu desejo e eu clico. Ele vai selecionar
somente uma célula. Se eu apertar o Ctrl, ele também vai selecionar alternadamente. Veja, nós fizemos uma baguncinha aqui com a nossa tabela. Vamos então fazer uma outra seleção, que é bem rápida. Vocês devem ter reparado aqui, esse quadradinho aqui no canto superior esquerdo aqui da tabela. Vamos então dar um zoom, olha aqui esse quadradinho. Se eu clicar nele dessa forma, pessoal, eu só vou clicar. Pronto, eu cliquei e soltei. Ele tem a tendência de selecionar toda a tabela. Vamos tirar do zoom aqui. E aí, pessoal, eu vou vir aqui em bordas. Em bordas, vocês vão perceber que eu tenho aqui, ó, borda inferior, esquerda, e aí vai. Eu tenho algumas bordas aqui. Eu tenho aqui demarcado, olha, todas as bordas. A partir do momento que eu mexi aqui, ó, ele vai me jogar todas as bordas com um tipo de linha que eu tenho aqui em cima. Se eu voltar para essa linha aqui, e eu mexer aqui, olha, veja só, eu estou com todas as bordas selecionadas, toda a tabela selecionada. Se eu clicar aqui, ó, todas as bordas, ele volta a tabela para o que ela era antes. Vamos clicar dentro da tabela. Deu para perceber, pessoal, como é interessante aqui a nossa parte de tabela, que dá para a gente ficar mexendo, tá bom? Essa parte de designer tem uma série de coisas também que a gente pode estar modificando. Uma outra coisa também que é interessante, veja só, um nome um pouco maior para você trabalhar um pouco melhor aqui esse tipo de tabela que nós temos. Então, veja só, o valor eu posso estar reduzindo um pouco esse campo. Como que eu faço isso? Você vai perceber que eu estou chegando próximo aqui a essa linha vertical aqui no interior da tabela. Então, eu vou clicar aqui. A partir do momento que eu estiver desta forma, vocês estão percebendo aqui a forma do meu mouse, eu não cliquei, eu não fiz nada, eu só parei o mouse em cima dessa linha vertical. Vai aparecer uma seta dupla, né, para a direita e para a esquerda. Veja, vou tirar do zoom. Se eu clicar agora com o meu botão esquerdo do mouse e segurar o meu dedo, se eu clicar e segurar, eu posso arrastar para a direita e para a esquerda. Vou clicar aqui e solto. Estado civil, também posso clicar. Você vai perceber que, como são duas palavras, ele desce um pouquinho a tabela. Não há problema desde que você saiba o que você está fazendo. Mas vamos deixar dessa forma aqui. E a palavra idade também deste jeito. Vamos colocar aqui alguns nomes. Veja, pessoal, eu fiz a tabela aqui do jeito que eu queria. Teoricamente, podemos aqui dar um nome bem maior, né? Porque nós temos mais espaço. Veja, o alinhamento da tabela não está como eu gostaria. Então, como eu posso estar trabalhando isso? Vou selecionar então o título, vamos fazer então uma seleção de títulos. Eu vou voltar aqui para a página inicial, que é onde eu tenho o alinhamento, certo? Os alinhamentos que eu tenho lá, esquerda, centralizado, direita, justificar. Eu vou colocar então o título, pessoal, centralizado. E vou dar um destaque nele, colocando o quê? O negrito. Eu vou clicar fora, você viu que deu uma diferenciada interessante. Eu vou deixar o nome, pessoal, à esquerda, porque normalmente os nomes eles ficam à esquerda. A idade, eu acredito que ela fique melhor o quê? Centralizada. Então, eu clico, seguro e arrasto, seleciono e vou centralizar. Vou vir aqui no estado civil, vou fazer a mesma coisa, clico, seguro e arrasto e vou centralizar. Valor, pessoal, recomenda-se à direita, então eu vou selecionar e ele vai ficar à direita, devido à vírgula embaixo de vírgula. Recomenda-se, pessoal, isso daí não é uma obrigatoriedade, isso é uma recomendação. E vou clicar fora. Vocês perceberam que a minha tabela, então, bem simples, ficou bem interessante. Tem muito mais coisa que dá para a gente fazer, mas nós fizemos o quê? Conseguimos deslocar então as colunas, fazer uma formatação simples. E como eu prometi antes, a tabela se transformar em uma tabulação. Para isso, nós vamos então selecionar a tabela toda. Veja, nas ferramentas de tabela, eu tenho aqui Designer. Nós trabalhamos praticamente quase toda a ferramenta aqui, né, a barra de ferramenta de Designer. Só que agora nós vamos em Layout. Vamos então trabalhar bastante na próxima aula com essas ferramentas. Mas agora, nessa ferramenta aqui, ó, Converter em Texto. Vou dar um zoom, voltando, e vamos clicar aqui.
Veja, pessoal, eu quero que ela fique com marcas de tabulação, eu quero que ela fique como se fosse uma tabulação. Eu vou já deixar aqui que ela já está aqui como tabulações e vou dar um OK. A minha tabulação está feita. Vocês vão perceber que inclusive as marquinhas com as tabulações estão aqui em cima. Ó. Você vai perceber que toda ela está tabulada. Perfeito? E só para garantir que aquilo que nós fizemos está certo, veja só, deixei aqui, ela saiu da formatação, é óbvio, porque ela voltou para uma tabulação, né? Mas nós vamos selecionar, vamos no inserir novamente, vamos clicar em tabela e vamos clicar aqui em inserir tabela. Pronto, nós temos de novo a nossa tabela feita. Então, para a tabela simples, nós conseguimos converter então em tabulação, dependendo da tabela que nós temos. Isso é bem interessante porque você pode escolher o caso para trabalhar em um documento. Me aguarde então na próxima aula uma tabela um pouco mais avançada. E um forte abraço.